A gente já aprendeu sobre os movimentos com a mecânica. Agora, você vai conhecer os principais conceitos da termodinâmica. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo o que é temperatura. Vai aprender sobre a dilatação de líquidos e sólidos. E vai conhecer mais sobre o funcionamento do termômetro, suas escalas e unidades. E agora, muita atenção, que a nossa teleaula de hoje está só começando. Como será que está a temperatura do dia hoje? Vamos ver? Para mim está agradável. Deve estar estável. Eu acho que tá uns 20 graus, mais ou menos. Ah, tá bem. E para você? Pra mim tá ruim. Quando a gente fala a palavra temperatura, a gente compreende essa palavra, mesmo sem nunca ter estudado. Isso acontece porque a temperatura está relacionada ao fato do dia estar quente ou frio. Mas será que é só em relação à previsão do tempo que a temperatura afeta a nossa vida diária? Alô, folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. Ô, Vicente, O que foi? sabe o que é? Acho que eu não tô me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu, cara? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Acho que é febre. Febre, é. Deixa eu ver. Ó, Gil, eu acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar, meu filho. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe o que é pelando? Sabe aquela sensação de tá tudo pelando, tudo Não, quente? eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Não me parece, coisa. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Eu não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui a água tá bem mais fria e esse aqui a água tá bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocados pedras de gelo na água. E esse aqui, a água foi aquecida, certo? Então agora, coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. Ué, a sensação é que essa água aqui tá bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que eu senti uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro? Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com um objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico. Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior, existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar. No tubo capilar, existe um líquido que, no caso do termômetro clínico, é o mercúrio, e no caso do termômetro de parede, é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo-se a altura da coluna de líquido. Isto é feito com a ajuda da escala termométrica. O funcionamento do termômetro se baseia num fenômeno observado nas experiências. Em geral, os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos. Esse aumento de tamanho recebe o nome de dilatação. Você saberia me responder por que os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos?
Olha, Rosinha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como os materiais são formados. Mas são formados de átomos. Sim, e os átomos são pequenas partículas em constante movimento. E a gente já sabe que existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. E o que acontece quando a gente aquece alguma coisa, como no caso da água? Ao ser aquecida, ela recebe energia que é transferida aos seus átomos. Ganhando energia, os átomos passam a se mover mais e mais depressa. O que você pode deduzir daí? Bom, que a temperatura de um objeto está relacionada ao movimento de seus átomos. Sim, aí nós temos um fato importante, que é a temperatura de um objeto é uma grandeza que está relacionada com o movimento de seus átomos. E tendo mais energia, o que acontece com os átomos? Bom, eles se afastam um dos outros e a distância média entre eles é maior. Ah, é por isso então que os objetos aumentam de tamanho. Aí nós temos uma definição muito importante. Olha só, dilatação é o aumento do tamanho de um objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. E como é que a gente pode calcular a dilatação de um objeto? Bom, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu imaginar um material. Ah, já sei. A barra de ferro de um trilho de trem. Vamos supor que essa barra tenha inicialmente um tamanho L0. Eu já sei também que quando esta barra é aquecida pelo Sol, suas dimensões vão aumentar. Isto é, aumenta o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. E como o comprimento é a maior das dimensões, vou analisar a sua variação. As experiências mostram que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura ΔT e ao comprimento inicial. Agora eu já tenho como expressar isso matematicamente. Assim eu posso escrever que a variação do comprimento vai ser igual ao produto do comprimento inicial, da variação da temperatura e de alfa, que é uma constante de proporcionalidade. Que constante é essa? É chamada de coeficiente de dilatação linear e depende do tipo de material que forma o objeto. Gil, meu querido Gil, aqui está a solução para o nosso problema. Agora nós vamos saber se você está ou não com febre. E desde quando você é farmacêutico? Eu não sou farmacêutico, meu querido, mas de termômetro eu entendo tudo. Entendo. Olha aqui, com licença, não me leve a mal. Isto. Agora nós vamos botar o termômetro embaixo do seu braço e aguardar uns instantes. Sabe para quê? Para que seja atingido o equilíbrio térmico entre o seu corpo e o termômetro. Tá certo. Quando isso acontecer, ele vai indicar exatamente essa temperatura. E sabe por quê? Porque aqui dentro do termômetro, dentro de um pequeno capilar, existe um líquido que vai se dilatar. Então, como você já viu, a variação da altura da coluna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Exatamente. E como o corpo está mais quente, então ele lhe oferece calor, tá certo? Aí o que vai acontecer? O mercúrio vai aumentar a sua temperatura, vai dilatar até que então... vai ser atingido o equilíbrio térmico, como eu estava falando. É isso e aí aí. nós vamos saber se você está ou não com febre. Agora, vamos lá ver então. Não. Mais um pouquinho. O fato das dimensões variarem linearmente com a temperatura é que permite a construção desses termômetros. Quando a gente mede uma temperatura, o que a gente está fazendo na realidade é comparando a altura da coluna do líquido com uma escala. E é por isso que a escala é muito importante. A escala de temperatura adotada em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil, é chamada escala Celsius, em homenagem ao sueco Anders Celsius que a inventou. A escala Celsius utiliza como padrão a temperatura da água. Para se construir essa escala é necessário, em primeiro lugar, definir dois pontos, o inferior e o superior. Inicialmente, coloca-se o termômetro numa mistura de água e gelo e aguarda-se que seja atingido o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a coluna atinge uma altura que vai indicar o ponto inferior da escala, definido como 0 graus Celsius, que corresponde à temperatura de fusão da água, isto é, sua passagem do estado sólido para o líquido. O ponto superior da escala é determinado colocando-se o termômetro num recipiente com água em ebulição. Novamente, aguarda-se até que seja atingido o equilíbrio térmico e a coluna pare de subir, indicando assim o outro ponto importante da escala, o ponto superior,
definido como 100 graus Celsius, que corresponde à temperatura de ebulição da água. Em seguida, ela é dividida em 100 pontos, de modo que a distância entre cada ponto corresponde a 1 grau Celsius. Por isso, a escala Celsius é também chamada de centígrada. É que ela tem 100 graus Celsius, ou graus centígrados. Saberia me responder qual é a temperatura normal do corpo humano? Ah, eu acho que é 36 graus. 36 graus Celsius, é isso? 36 graus centígrados. Eu acho que deve variar em torno de 36 graus, é isso? Nossa, rapaz, já que estranho. Que foi? Tá marcando 100 graus aqui. Que 100 graus? Você tá louco? doido? Se Eu tivesse acho- com 100 graus, você 100 tava graus. frito, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, mas tô quase. Ah, não, tá explicado, tá Ah. explicado. É que esse termômetro aqui, ele não tá na escala Celsius. Ah, é? É. E como é que você sabe? Ah, porque aqui, olha, em vez do símbolo C de Ah. Celsius, aqui tem o símbolo F, tá vendo? Ah. Grau F, ó aqui, ó. Agora, grau F? O que É. que é isso? Essa aqui é uma outra escala, Gil. Sabe, existem vários tipos de escala. Sei. Né? Essa escala aqui, por exemplo, ela se chama Fahrenheit, por isso que tem o F aqui na frente, tá certo? Além dessa, existem outras escalas. A escala absoluta, por exemplo, também é conhecida como escala Kelvin. Aliás, no seu livro, você vai poder ver mais detalhes sobre a escala Kelvin. Mas viu? Agora vem cá. Ah. E como é que a gente vai poder descobrir quantos graus eu tô de febre? Quanto eu tenho de febre? Ah, e aí é o seguinte, nós já sabemos que na escala Fahrenheit você está com 100 graus, tá certo? tá. Agora, para saber se você está com febre ou não, a gente precisa saber a sua temperatura na escala Celsius, concorda? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma correspondência entre as duas escalas. E é importante a gente lembrar que essas duas escalas, elas foram obtidas a partir do ponto de fusão e de ebulição da água, para determinar os pontos inferior e superior das duas escalas, compreende? Ah, entendi. Assim, estabelecer a correspondência entre a temperatura Fahrenheit e Celsius é simples. Observe que na escala Fahrenheit a temperatura de fusão da água é 32 graus Fahrenheit, que corresponde a 0 graus na escala Celsius. E a temperatura de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit, que corresponde a 100 graus na escala Celsius. Vamos chamar de TF a temperatura do Gil medida na escala Fahrenheit. Qual será a temperatura Celsius ou TC correspondente? Repare que os segmentos A e A' são proporcionais. O mesmo acontece com B e B'. Assim, nós podemos escrever A está para a linha, assim como B está para B'. Agora, basta substituir os valores de A, A', B e B' para encontrar a expressão que relaciona as temperaturas medidas nessas escalas. Observe que A é igual a TC menos 0, A' é igual a TF menos 32, B é igual a 100 menos 0 e B' é igual a 212 menos 32. Bom, Gil, agora que a gente já sabe a sua temperatura na escala Fahrenheit, é só substituir esse valor na expressão que a gente aprendeu, tá certo? Segura aqui que agora eu vou usar a calculadora. Substituindo aqui, nós vamos chegar à conclusão que você está com 37,8 graus Celsius. Tá aí. Gil, você realmente está com febre. É, eu falei, rapaz, que eu tava com febre, tá tudo pelando aqui Agora dentro. tá dando para acreditar. Mas, gente, depois de tanto cálculo, o que tá fervendo é a minha cabeça. O que vocês acham de uma boa revisão para refrescar as ideias? Hein? Olha, isso é uma boa. Até lá, hein, gente. Até a próxima. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o nosso tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas e que a temperatura de um objeto está associada ao movimento dos seus átomos. Quanto maior for a velocidade dos átomos, maior será a temperatura. Viu também que a dilatação é o aumento das dimensões de um objeto, resultado do aumento de sua temperatura. E que a dilatação de um objeto é diretamente proporcional à variação de sua temperatura. Conheceu como são determinadas as escalas dos termômetros e viu que a escala mais utilizada é a Celsius. Aprendeu também a estabelecer a correspondência entre as escalas Celsius e Fahrenheit. É sempre importante lembrar que no seu livro de estudos você poderá aprofundar todos os conceitos que você aprendeu na teleaula de hoje. Então, estude bastante e até a próxima. Até lá. Tchau.